Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e nessa live aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de dispositivos auxiliares no pós-operatório de joelho. Vamos lá, vamos trazer esse assunto aí bem legal. Deixa eu só fixar aqui o tema, algo bem legal que gera muita dúvida aí entre os colegas que reabilitam pós-operatório de joelho. Lembrando que essa live vai ficar salva, então se você está me assistindo após o término dessa live, com essa live salva, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Luiz Felipe Matos, fisioterapeuta especialista em fisioterapia músculo-esquelética, e atualmente trabalho aí voltado à reabilitação das principais lesões de joelho. Tudo bem? Convido você que está aqui conosco ao vivo nessa live a clicar nesse aviãozinho aqui e enviar para 5 pessoas, 5 colegas que você acredita que vão se beneficiar com o conteúdo que a gente vai estar trazendo aqui hoje, tá? Algo bem legal e muito prático para vocês já colocarem em prática aí no dia a dia de atendimento de vocês. Vou enviar aqui para os 5 amigos, convido você a fazer o mesmo, tá? Vamos lá, vamos enviar para a galera aí, para a gente estar iniciando a nossa live de hoje, onde a gente vai falar sobre o uso de dispositivos auxiliares no pós-operatório de joelho, tá? E é muito importante, pessoal, falar o seguinte: quando a gente traz, esse termo dispositivos auxiliares, o que seria isso? Nada mais, nada menos do que a boa e velha muleta. Por que a gente traz a muleta? Existem outros dispositivos que a gente vai falar aqui hoje, mas a muleta é o mais comum. Então, quando o paciente ele passa por uma cirurgia de joelho, ele vai usar a muleta na grande maioria dos casos, O paciente vai estar com muleta, aí tem uns tipos de muleta, tem a canadense, que é aquela que o apoio vem aqui, e tem a muleta axilar, que é aquela que tem um apoio mais na região da axila, E é muito importante a gente salientar a importância, da questão do uso dos dispositivos auxiliares, Por quê? Primeiro ponto, pessoal. A partir disso, o andador também, O andador também, porém é um grupo bem restrito que a gente vai comentar lá no final da live. Um grupo bem restrito de pacientes que passam por cirurgia de joelho que vão ter a indicação do andador. Fica aqui com a gente que lá no final da live um dos últimos tópicos é justamente sobre isso, tá bom? Excelente apontamento aí, minha amiga. Então, voltando aqui, ao passo a passo, quando a gente fala no uso de dispositivos auxiliares, o objetivo do paciente utilizar um dispositivo auxiliar, ele se baseia em 2. O primeiro é em relação a diminuir a probabilidade desse paciente desenvolver uma sobrecarga articular. A gente sabe muito bem que o paciente que, por exemplo, é submetido a uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, ele não tem nenhuma restrição à carga, tá? Então, o paciente que vai poder descarregar peso. O que vai limitar, nesse caso, é a questão de dor e edema e tudo mais. Porém, nesse caso, o paciente ele precisa utilizar a muleta porque a partir do momento que ele está com dor, edema, inibição da musculatura e ele pisa sem a muleta, isso aí pode gerar uma sobrecarga muito grande na articulação e consequentemente dor e edema e tudo mais. Tá? Então, uma das indicações do uso de dispositivos auxiliares no pós-operatório de joelho é justamente a questão aí de prevenir sobrecargas articulares. E o outro objetivo, que é um dos mais importantes, vamos dizer assim, é em relação às restrições absolutas. A gente sabe que existem algumas cirurgias de joelho, que em hipótese alguma o paciente ele pode ou descarregar peso, ou descarregar peso total. E para isso ele vai ter que balancear, ele vai ter que utilizar algum dispositivo ou para restringir totalmente ou parcialmente essa questão da descarga de peso. Então, quando a gente fala em dispositivo auxiliar, a gente tem que ter essa
esses dois objetivos em mente. O primeiro que eu falei é a questão da sobrecarga articular, tá? A gente precisa, né, prevenir os nossos pacientes de desenvolverem uma sinovite reativa, uma sobrecarga na articulação e também em relação às restrições, tanto absoluta como relativa, né, em relação ao procedimento cirúrgico que foi realizado. A colega colocou aqui, ó, no estágio eu vi muitas senhoras no PO de joelho com andador. Perfeito, né? Provavelmente pós-operatório de prótese total de joelho, né? Como eu falei, é o último tópico, né? Prótese total de joelho é a alternativa cirúrgica, né? Que é indicada em pacientes que têm um grau de artrose muito severo e não evoluem bem com um tratamento conservador, que é a fisioterapia baseada em exercício, ganho de mobilidade e tudo mais, tá? Então a prótese é a alternativa aí que é indicada para esses pacientes aí que tem pacientes idosos, pacientes que têm um quadro de artrose muito severo. Perfeito, minha amiga. E aí, né, o intuito da nossa live de hoje é a gente citar aí 4 cirurgias de joelho e comentar um pouco sobre o uso de dispositivos auxiliares dentro dessas cirurgias, tá? A primeira é a questão da reconstrução do LCA, tá? LCA é algo bem comum, tanto na prática clínica como nos ambientes de discussão, tá? A reconstrução do ligamento cruzado anterior, quando a gente fala na reconstrução, não tem nenhuma contraindicação à descarga de peso. Isso quer dizer que o paciente foi submetido a uma reconstrução do LCA, se ele sair da cirurgia, né, e no pós-operatório imediato ele descarregar peso, essa descarga de peso não vai gerar nenhum malefício ao enxerto, né, à cirurgia dele. Tranquilo, ele pode pisar, pode descarregar peso. Porém, né, quando o paciente ele passa por uma reconstrução do LCA, a questão da dor e o edema vão limitar a descarga de peso. Então, não é que o paciente ele não possa pisar, ele pode pisar. O paciente que passa por uma reconstrução de LCA, ele vai pisar, ele pode pisar tranquilamente. Isso não vai gerar nenhum malefício à cirurgia. Porém, devido à dor, edema, inibição, ele não vai conseguir descarregar o peso total. E aí por isso que ele vai utilizar a muleta, tá? Então, nos casos de LCA, de reconstrução do ligamento cruzado anterior, né? O paciente ele vai descarregar peso tranquilamente, porém, né, de uma forma parcial, devido à dor, edema, aquela coisa toda. Muitos pacientes têm medo, muitos pacientes não foram submetidos a um bom tratamento pré-operatório, então foram para a cirurgia, né, com alguns déficits, foram para a cirurgia sem informação, sem orientação, tem medo, então evita de pisar e tudo mais. Tem até um estudo, pessoal, que fala que a descarga de peso de forma precoce no pós-operatório do ligamento cruzado anterior vai prevenir, né, a questão da dor anterior no joelho. Porque quando o paciente está inserido dentro do processo de reabilitação e descarregando peso, ele vai estar gerando mais ativação na musculatura do quadríceps, né? E qual é o fator que vai predispor esse paciente a uma dor anterior de joelho lá no meio, lá na frente no pós-operatório? É justamente a questão da falta de ativação da musculatura do quadríceps. Então já existem estudos que mostram isso, né? Que a descarga de peso de forma precoce vai ajudar, né, na prevenção aí de dor anterior de joelho. Nossa amiga fez uma pergunta aqui: para ligamentos, seria ruim alongamentos por conta da frouxidão? Então, alongamento que você fala de quê? De que musculatura? Especifica aí pra gente, para que eu possa estar sendo mais assertivo na resposta, beleza? Vou continuar aqui, você manda, e aí assim que tiver uma brecha eu respondo, valeu? E aí, pessoal, o que acontece? O paciente, né, pós-operado de LCA,
ele se encontra aí com o uso geralmente, né, das muletas canadenses, que é aquela muleta, ó, que o apoio é aqui, ó, você segura e apoia no antebraço. Nesse caso, o que acontece? Quando o paciente ele é submetido, né, a uma reconstrução de LCA e é indicado as duas muletas, né, tem muito paciente que fala, mas quando é que eu vou retirar a muleta? Para a retirada da muleta, que é o dispositivo auxiliar mais utilizado em pacientes pós-operados de LCA, né, a gente tem alguns critérios. Tá? A gente precisa seguir alguns critérios. O primeiro critério, né, que é muito importante, é a questão da extensão completa. Então, em hipótese alguma, retire uma muleta dos pacientes de vocês pós-operados de LCA sem extensão completa. Lembrando que, né, antes da gente dar continuidade nos critérios, não existe retirar as duas muletas de vez. Então, retira uma do lado contralateral à lesão para depois retirar a outra, tá? Nunca retire as duas muletas de uma vez só, tudo bem? Um outro critério, então, primeiro critério, a questão da extensão completa. Em hipótese alguma, retire uma muleta do seu paciente pós-operado de LCA sem ele ter a extensão completa, tá? Em hipótese alguma. Então, primeiro critério, extensão completa. Segundo critério, a questão da flexão do joelho. Ele tem que ter no mínimo de 100 a 110 graus de flexão, que é a angulação funcional que a gente precisa para desempenhar um bom padrão de marcha. Então aí a gente já tem os dois primeiros critérios para retirada da muleta no pós-operatório do LCA, a questão da mobilidade, muito importante. E aí a gente vem para o terceiro ponto que a gente não pode deixar de esquecer, ativação do quadríceps, tudo bem? Ativação do quadríceps. Para a gente desmamar esse paciente da muleta, o paciente tem que estar com o quadríceps ativo, bem ativo, tá? Ele já precisa ter um certo grau de ativação, tudo bem? Então, mobilidade, ativação de quadríceps. E aí a gente vem agora para outro critério, que é a questão da confiança. O paciente ele tem que estar confiante. Então, para você tirar a muleta do seu paciente, você tem que treinar isso com ele. Você tem que treinar, você tem que gerar confiança no mesmo. Então, a partir do momento que você gera essa confiança, que você treina com o paciente, que você está ali mostrando, orientando, corrigindo, ele vai criar confiança. Né? Porque pensa comigo, o paciente passou por uma cirurgia, né? Teve todo aquele estresse, toda aquela questão, né? Dor, edema, medo, né? Muitas vezes o próprio ambiente predispõe a esse paciente a crenças limitantes e tudo mais. Então o paciente ele fica com medo. Então você precisa dar confiança a ele para retirar essa muleta, tá? E um outro ponto, pessoal, é a questão do controle da dor e do edema. Então, em hipótese alguma, retire a muleta do seu paciente pós-operado de LCA com esse paciente com o joelho desse tamanho, com o joelho inchado, é demasiado. A gente precisa também ter essa noção em relação ao controle da dor e do edema desse paciente, tá? Em hipótese alguma, retire muleta com esse paciente com o joelho com muita dor, é demasiado e tudo mais. Porque se você retira a muleta, ele com dor e edema, você predispõe esse paciente a um quadro maior ainda de sobrecarga, maior de agressão articular, mais dor e tudo mais. Tem uma pergunta aqui da nossa amiga, vamos lá. Alongamento de posterior, por exemplo, com a faixa de alongamento de quadríceps, por meio daquela manobra de paciente deitado, perfeito. Então, não vejo a questão do alongamento muscular, né, como algo assim primordial no pós-operatório de LCA. Porém, né, o que é que pode ser feito? Né, o alongamento da posterior, da cadeia posterior, ele pode ser feito com o intuito de alongamento e estímulo de alongamento da cápsula posterior do joelho, da cadeia posterior ali, né, da perna operada do paciente, né, com o intuito de deformar a cápsula articular posterior e incentivar o ganho de extensão, tá? Se você pensa dessa forma, beleza,
tá? Com o intuito de alongar a cápsula posterior do joelho e, consequentemente, né, estimular o ganho de extensão. Porém, se o seu objetivo é alongar o músculo, não vejo isso aí com um bom custo-benefício não, tá? Mas nesse pensamento que eu salientei aqui, essa questão aí de você alongar voltado, né, ao objetivo da questão da deformação da cápsula posterior, que é quem geralmente vai estar encurtada, gerando um déficit de extensão, beleza, cai muito bem, eu realizo aqui com os meus pacientes. E os nossos alunos lá no método de reabilitação funcional do joelho, que é o nosso curso online, com mais de 80 aulas disponíveis, eles têm um módulo somente sobre isso aí, somente sobre ganho de mobilidade, tá? Então lá tem muita coisa prática, teórica, os exercícios mostrados na prática, aqui na clínica, a gente com o paciente mostrando, então algo que agrega bastante. Em breve vocês vão ter novidade aí, vão ter mais uma oportunidade de fazer parte da nossa família, tá? E aí, pessoal, a gente entra, né? Vamos recapitular aqui os pontos importantes para você desmamar de uma muleta, retirar as muletas do paciente pós-operar de LCA. Então, extensão de joelho completa, flexão no mínimo entre 100 e 110 graus. Terceiro, boa ativação do quadríceps. Quarto, controle da dor e do edema. E quinto, a questão da confiança do paciente. Treine com o seu paciente. Nada de retirar a muleta do nada, né? Tem critério. Em um pós-operatório de joelho existe critério, pessoal. Existe critério para tudo. Então, nada de inventar, que eu acho que tá na hora, porque no protocolinho lá fala que com 3 semanas eu já posso retirar uma muleta do paciente. Beleza, com 3 semanas o seu paciente tem extensão completa? Com 3 semanas o seu paciente tem 110 graus de flexão de joelho? Com 3 semanas o seu paciente tem um quadríceps ativado, com uma boa ativação? Com 3 semanas o seu paciente tem confiança em desempenhar um bom padrão de marcha? Se sim, desmama, tira uma muleta. Se não, procura trabalhar mais esses critérios para que você consiga retirar a muleta em breve, beleza? E sempre que for retirar a muleta, sempre que for retirar uma muleta, retirar a muleta do lado contralateral à cirurgia. Então, se o joelho operado do paciente é o joelho direito, eu retiro primeiro a muleta do lado esquerdo, tá? E por aí e vice-versa, tá? Então, sempre que for retirar uma muleta, retira primeiro a muleta do lado contralateral. Combinado? Perfeito. Então, a gente falou, tem uma dúvida aqui, Vamos lá. O treino de marcha é só quando tira as duas muletas ou tendo esses critérios positivos já pode incluir? Então, treino de marcha, você primeiro, né, quando você recebe o paciente na clínica, você já precisa, a partir do momento que você vai buscar ele na recepção, que ele está vindo para o seu consultório, você já avalia como é que ele está andando com a muleta. Está andando de muleta da forma certa ou errada? Se está andando com as duas muletas de forma errada, orienta ele, ensina ele a andar da forma certa. Isso aí já é um treino de marcha. Quando você tá com esse paciente ali nas primeiras semanas, você já vai treinando também essa marcha com as duas muletas. Para você retirar uma muleta, você também tem que treinar, tá? Você tem que treinar e treinando, retira a muleta contralateral, é claro, quando ele tiver esses critérios que a gente salientou anteriormente, retira a muleta contralateral à cirurgia, beleza? E faz o treino de marcha, vai treinando com ele para que ele possa fazer, né, para ele ter um bom padrão de marcha. E aí você vai treinando de acordo com a retirada, beleza? Mas essa questão que você falou de treinar somente quando retirar as duas muletas, não. Você vai treinando ao longo dessa jornada, tanto com duas, com uma, até retirar totalmente, tá? Você precisa acostumar, expor o corpo do seu paciente a aquele novo estímulo, tá? Porque ele passou algumas semanas andando com duas muletas. Para retirar uma, ele vai ter uma certa dificuldade, então você tem que treinar, tá? Para retirar as duas, você também vai ter que treinar.
beleza? E sempre tendo esses critérios aí em mente positivos, tá? E aí agora a gente vai para excelente pergunta, viu, Gabriela? Acho que é Gabriela seu nome. Excelente pergunta, vai mandando aí, tá? Sempre um prazer somar com todos vocês. Agora a gente vai para a cirurgia de menisco, né? Quando a gente fala na cirurgia de menisco, a gente tem alguns pontos aí importantes, tá? Cirurgia de menisco, a gente tem que avaliar qual foi a técnica cirúrgica realizada com esse paciente. Se esse paciente foi submetido a uma sutura de menisco, né? Quando o cirurgião ele busca, e atualmente, né, é preconizado a questão de salvar o menisco, né, de conservar bastante o menisco, de salvar ao máximo esse menisco, porque a partir do momento que é retirado uma parte do menisco, a gente predispõe esse paciente a uma artrose de forma mais precoce, tá? Então, nesse caso, atualmente, né? Show, Gabriele, prazer, minha amiga, seja bem-vinda, tá? Então, e vai mandando pergunta aí, sempre que tiver pergunta, manda aí, que é sempre um prazer estar interagindo com vocês. A partir do momento que o paciente, né, ele sofre uma lesão meniscal, o cirurgião ele vai avaliar se é possível ou não realizar a sutura. Se for realizada a sutura de menisco, né, esse paciente ele vai ter algumas restrições. A primeira restrição é em relação à descarga de peso. Essa questão de sutura de menisco e descarga de peso, a gente sempre tem que buscar informação com o cirurgião, o dono do ponto, quem deu o ponto. Existem algumas suturas, né, dependendo do tamanho da lesão e do local da lesão, que o cirurgião ele pode liberar carga, tá? Ele pode liberar uma carga de forma mais precoce, tudo bem? A literatura nos mostra que até o paciente que foi submetido à sutura de menisco, até 4 semanas sem descarga de peso. Porém, atualmente, né, dependendo do traço da lesão, do tamanho da lesão, da localização da lesão, se foi menisco lateral, medial, alguns cirurgiões eles já liberam carga de forma gradativa, né? Teve um dos nossos pacientes que foi submetido à reconstrução do LCA e uma pequena sutura no corno posterior do menisco lateral. Então, nesse caso, o cirurgião falou, né, solicitou que a gente reabilitasse esse paciente visando somente o LCA, que em relação à sutura não tinha problema nenhum. Primeiro que essa região aí do corno posterior do menisco lateral é uma região que não tem carga, que não tem aquela carga insidiosa. Segundo o relato do cirurgião que deu o ponto, a lesão era pequena e o ponto ficou bem firme. Então, liberou a descarga de peso parcial aí para esse paciente, mesmo com sutura. Então, qual é a dica que eu dou do paciente que foi submetido à sutura de menisco? O paciente chegou para você, entre em contato com o médico, pergunta como é que foi a cirurgia, né? Mostra o embasamento científico, né? Antes é muito importante você mostrar embasamento científico, falar que a literatura orienta isso e isso, porém você está querendo saber como foi a cirurgia, como foi, né, a fixação dessa sutura e tudo mais, tá? E aí ele vai dar a opinião dele. Ah, Luiz, mas eu não tenho como falar com o médico, não consigo falar com o médico, né? Se você não conseguir, hipótese alguma, contato com esse cirurgião, segura até 4 semanas. Aí 4 semanas sem descarga de peso, né? Nesses casos é melhor segurar, tá? Porém, se você tem contato com o cirurgião, bate um papo com ele, ele vai te orientar, né? E vai te dar aí o panorama de como foi a cirurgia, como estava a lesão, enfim. Isso aqui é uma prática diária que a gente realiza aqui na nossa clínica, tá? A sutura de menisco vai afetar mais a extensão ou a flexão? Vai afetar a flexão, né? A sutura de menisco, quando o paciente é submetido à sutura de menisco, até 4 semanas ele não pode dobrar mais do que 90 graus esse joelho. Por quê? Se a sutura foi feita aqui e ele chega aqui, ó, a 90 graus, ele dobra mais o joelho, vai ter mais carga, mais pressão sobre a sutura. E aí, nesse caso, ele pode vir a perder essa cirurgia, perder a sutura.
Então, até 4 semanas, Gabriele, a gente restringe o ganho de flexão de joelho até 90 graus no máximo. Bateu 90 graus, segura aí, espera até passar 4 semanas para evoluir no ganho de flexão. Beleza? Extensão à vontade, busca ganhar essa extensão o mais rápido possível. Não tem nenhuma cirurgia de joelho que tem restrição a ganho de extensão de joelho, tá? Só para vocês saberem. Flexão existe, né? A prótese total de joelho tem uma certa restrição, LCP tem uma certa restrição para o ganho de flexão e a sutura de menisco também tem uma certa restrição, beleza? E aí a gente entra quando deu uma travada aqui. Quando a gente fala em menissectomia, também não tem nenhuma contraindicação em descarga de peso. Então o paciente vai estar ali com a muleta devido à dor ao edema, tá? Então o médico ele realizou a artroscopia, tá? Aquilo ali gerou um estresse muito grande na articulação, vai ter dor, edema, normal. Então o paciente ele vai utilizar, né, um dispositivo auxiliar para contrabalancear, para não gerar mais sobrecarga ainda. Porém, o paciente que é submetido a uma menissectomia, ele pode pisar tranquilamente. Então, menisco, só para a gente resumir, menisco, o que vocês têm que ter atenção é somente em relação à sutura, tá? E sempre manter contato com o médico. O médico vai te dizer, pisa, não pisa, restringe, tá? Pô, Luiz, mas não tenho como ter contato com o médico. Não tenho contato do médico. Segura 4 semanas. Ponto. Tá? Tranquilo? E aí a gente entra na prótese total de joelho. Prótese total de joelho, tá? Parte do pressuposto daquela questão que eu falei aqui anteriormente, né? A prótese total de joelho, né? Isso aí foi pergunta da nossa amiga Gabriele, que está aí na live. A prótese total de joelho é uma alternativa cirúrgica que é realizada em pacientes geralmente idosos que têm um grau de artrose muito grande, né? Um grau de desgaste muito grande e não vem evoluindo bem com o tratamento conservador. Um dos critérios para a prótese total de joelho é a falha no tratamento conservador, tá? Não é assim, o paciente tem uma baita artrose, já tem que ir botar prótese. Não, tem que fazer o tratamento conservador antes, e aí se não tiver evoluindo com o tratamento conservador, aí vai fazer a prótese, tá? O objetivo da prótese é dar qualidade de vida para o paciente, melhorar a qualidade de vida do paciente. Quando a gente fala, vamos uma pergunta aqui, ó. A gente pode indicar exercícios para o paciente fazer em casa, até para não trabalhar somente na clínica. Eu acho que isso atrapalha a evolução, não é? Só que tenho medo de indicar ele acabar se lesionando. O que o senhor acha sobre isso? Tem que indicar, com certeza, né? O trabalho pós-operatório de uma cirurgia, né? O paciente tem que se dedicar em casa também, tem que seguir orientações de cuidados, tem que seguir orientações para fazer exercícios para ganho de mobilidade, de extensão, de flexão quando liberado, para ativação, seguir orientação para aplicação de gelo a cada 3 horas para controlar o edema, dor e edema. Porém, tudo isso, Gabriel, você precisa de método, você precisa de conhecimento específico, tá? Você precisa de conhecimento específico para ter segurança, para indicar para o seu paciente qual exercício fazer, qual conduta seguir e o que ele não pode fazer, tá? Você precisa de método, mas pode sim, pode e deve, não é que pode, deve indicar. Porém, tem os pontos certinhos e os pontos corretos. Quando terminar a live aqui, eu vou te pedir, por gentileza, que me envie uma mensagem lá no privado, que eu tenho como te ajudar nesse ponto, nessa dúvida sua aí, tá? Não esquece não, me manda uma mensagem lá, beleza? E aí, pessoal, voltando aqui ao assunto, em relação à prótese total de joelho. Então, quando o paciente idoso é submetido a uma prótese total, não tem nenhuma contraindicação à descarga de peso.
Nesse caso, o paciente vai sair pisando, né? Porém de forma parcial, devido à dor, edema e também, né, por ser um paciente idoso. Então, nesses casos, né, que foi uma das perguntas da Gabriele lá no início da live, nesse caso da prótese, geralmente o paciente está com andador. Por quê? O andador é um dispositivo auxiliar de 4 pontos, ou seja, ele dá mais estabilidade, né? Falando de uma forma mais fácil, né? São 4 perninhas ali, que a gente chama de 4 pontos, né? Então, um dispositivo auxiliar de 4 pontos vai dar mais estabilidade e segurança, né? Por ele ser idoso e tudo mais, beleza? Então, nesse caso aqui, né, vai ser elegível, na grande maioria das vezes, o uso do andador. E aí a gente vai, através da evolução, né, do trabalho com esse paciente, desmamando ao longo do tempo, né? Desmamando aí ao longo das semanas e tudo mais. Mas o paciente que é submetido à prótese, ele vai geralmente estar com o andador, que é um dispositivo auxiliar de 4 pontos, que vai dar mais estabilidade. E aí a gente entra na última cirurgia de joelho, né, em relação ao dispositivo auxiliar. Essa aqui é bem legal, é o ligamento cruzado posterior. Quando a gente fala no ligamento cruzado posterior, o LCP, a gente não vai tratar somente o dispositivo auxiliar, as muletas, tá? A gente utiliza também o brace, tá? Que é aquele estabilizador, imobilizador. Por quê? O LCP é um restritor posterior da tíbia, ou seja, o LCP vai impedir com que a tíbia vá para posterior. Então o LCP ele vai restringir esse movimento posterior da tíbia. Então quando o paciente ele rompe o LCP e ele passa pela reconstrução desse ligamento do LCP, né, a gente precisa proteger esse movimento aqui, ó, porque se o paciente ele faz alguns movimentos e a tíbia posterioriza, isso vai gerar tensão nesse enxerto que está muito frágil devido ao pouco tempo aí de reconstrução e pode gerar lacidão. Então o objetivo do uso do brace é justamente evitar tensão sobre esse enxerto, tá? Então o paciente que é submetido à reconstrução do ligamento cruzado posterior, tá? LCA, em hipótese alguma, se usa brace. Gravem isso. LCA, em hipótese alguma, se usa brace. O brace é utilizado no LCP, beleza? Então, o intuito do uso do brace no LCP, no pós-operatório da reconstrução do LCP, é justamente a questão de diminuir, né, ou evitar a carga nesse enxerto, tá? De evitar a posteriorização da tíbia e, consequentemente, evitar aí a tensão sobre esse enxerto, beleza? E aí, nesse caso, brace 24 horas, só tira na fisioterapia ou para tomar banho, né? Então, só vai tirar nesses 2 pontos, ou na fisioterapia ou quando for tomar banho, beleza? E aí, até quando for dormir, tem que estar dormindo de brace. Esse é um dispositivo auxiliar que a gente utiliza somente aí na reconstrução do LCP, beleza? E um outro ponto, né? Bom dia, Karine, tudo bem? E outro ponto é que no LCP, esse paciente vai ter uma descarga de peso restrita. Então ele não vai poder descarregar peso de forma liberada à vontade, que nem no LCA, né? Também devido a essa questão da restrição, né, da posteriorização da tíbia. Então tem que proteger. Então o paciente que ele é submetido à reconstrução do cruzado posterior, ele vai ter uma restrição à descarga de peso aí de uns 30 dias. Aí depois de 30, 40 dias, aí 35 dias, o médico ele vai liberar aí carga parcial, 50% da descarga de peso. Então é um paciente que vai ficar com a muleta mais tempo, né, comparado ao LCA. É claro que cada caso é um caso. Tem paciente LCA que chega na clínica com 40 dias, nunca fez fisioterapia, nunca fez fisioterapia, e aí esse paciente vai ter que começar do zero. Então, com 40 dias já tem um quê? 5 semanas, né? 5 semanas. Então, 5, 6 semanas. Então,
nunca fez fisioterapia, vai ter que começar do zero. Nesse paciente a gente não vai contar semana por semana, a gente vai começar do zero, tá? Porém, no LCP, pós-operatório imediato, sem descarga de peso, tá? E aí a gente vai ter que ensinar esse paciente a deambular, a andar com dispositivo auxiliar, com a muleta, sem descarregar peso, sem pisar, tá? Não conhecia o paciente, usa o brace com muleta ou só o brace? Usa a brace com muleta. Por quê, Gabriel? O paciente que é submetido à reconstrução do LCP, ele não pode descarregar peso no pós-operatório imediato, ou seja, ele passa 30 dias sem descarga de peso, sem pisar nada. Então esse paciente não pode pisar e tem que estar usando o brace para evitar a posteriorização da tíbia, tá? Então nesse caso é brace e muleta, tá? E o brace 24 horas, só retira para tomar banho e retira na fisioterapia para fazer os exercícios e tudo mais. E aí, Gabriela, entra aquela questão que eu te falei, né? Você pode passar diversas orientações de exercícios para esse paciente, até esse paciente de LCP, para todas as cirurgias você pode passar exercício. Não é que você pode, você tem que passar exercício. Porém, você precisa de método, você precisa de conhecimento específico para ter segurança e passar o que o seu paciente precisa e passar a orientação também do que ele não pode fazer, tá? Você precisa de método. Terminou aqui, me manda mensagem lá que eu tenho como te ajudar, tá? E é basicamente isso, pessoal. Então, a gente trouxe aí, né, hoje uma live aula sobre dispositivos auxiliares, né? A gente trouxe aqui LCA, menisco, prótese e LCP. Lembrando que essa live vai ficar salva, a gente já retomou as nossas lives semanais, então toda semana aí a gente vai estar fazendo 2, 3 lives, então fiquem ligados que na semana que vem a gente já vem aqui anunciar qual é a live da semana, tá? E do dia também, tá? Então, excelente final de semana a todos, grande abraço e semana que vem tamo junto e vamos aí criando conteúdo aí, interagindo lá nos stories, tá bom? Grande abraço.